Mãe abandona filho febril na floresta, mas quem o pegou pela mão não era gente. A floresta se estende como um mar de sombras densas, cada árvore projetando silhuetas que parecem vigiar, cada galho quebrando sob o vento, sussurrando segredos proibidos. No meio desse labirinto escuro, uma criança febril tropeça, seus passos frágeis afundando na terra encharcada, a respiração pesada misturando dor e pavor. Atrás dela, a mãe se afasta sem olhar para trás, fria, indiferente, deixando para trás o filho vulnerável, como se o mundo não tivesse lugar para compaixão. O frio gélido penetra nos ossos, e o silêncio da noite amplifica cada som, cada sombra se tornando uma ameaça viva. O desespero cresce e a criança sente a solidão esmagadora, perdida em um espaço onde cada segundo parece infinito. Então, uma presença surge, silenciosa e impossível de ignorar. Uma mão toca a sua, firme e estranha. Um toque que não pertence a nenhum ser humano, trazendo ao mesmo tempo alívio e terror. Quem ou o que se aproxima? Por que está ali? A tensão se intensifica, o medo se mistura à curiosidade, e o espectador é puxado para dentro desse mundo onde o sobrenatural espreita em cada sombra, pronto para revelar segredos que ninguém deveria conhecer. A criança caminhava cambaleante pela floresta, febril e exausta, cada passo um esforço quase impossível. O chão úmido cedia sob seus pés frágeis, e o frio penetrava na pele como lâminas invisíveis, roubando cada fragmento de energia que ainda restava em seu corpo. Cada respiração era pesada, dolorosa, misturando febre e medo, e a sensação de solidão era esmagadora. Atrás dela, a mãe se afastava sem olhar para trás, indiferente, como se o filho fosse apenas um peso que precisava ser deixado para trás. Seus passos se perderam entre as árvores, e o silêncio mortal da floresta começou a envolver a criança como um abraço gelado. O vento sussurrava entre as folhas, produzindo sons que pareciam palavras distorcidas, segredos que ninguém poderia entender, mistérios antigos escondidos entre troncos retorcidos e sombras densas. Cada galho quebrado sob os pés da criança parecia um alerta, cada estalo distante uma ameaça invisível, como se a própria floresta tivesse consciência e observasse cada movimento, cada hesitação, cada suspiro de vida frágil. A febre queimava dentro da criança, fazendo sua mente oscilar entre clareza e delírio. A dor era constante, mas o desespero era maior. Um peso que esmagava o peito e fazia cada passo parecer mais lento, mais difícil, mais inevitável. Ela tropeçava em raízes expostas e pedras escorregadias, a sensação de queda iminente, transformando cada segundo em uma eternidade de medo. O frio penetrava nas roupas encharcadas de suor, nos ossos, nos músculos, tornando cada movimento uma luta entre a vontade de continuar e o impulso de desistir. A floresta parecia responder ao medo da criança, como se cada sombra se alongasse, cada vento se intensificasse, cada ruído se tornasse uma ameaça real. A escuridão não era apenas ausência de luz, era uma presença viva, quase palpável, que cercava, sufocava e observava com paciência predatória. Enquanto avançava, a criança sentia que o abandono da mãe não era apenas físico, mas algo mais profundo, uma ruptura com tudo que deveria trazer segurança e proteção. A sensação de traição crescia junto com a febre, misturando confusão, dor e pavor. Cada passo parecia ecoar pela floresta. Um grito silencioso que ninguém ouvia, mas que parecia despertar algo entre as sombras. Algo atento, algo que se movia nas bordas da percepção. Invisível, mas presente. Curioso, calculando, aguardando.
O coração da criança batia descompassado, acelerado pelo esforço e pelo medo, e cada batida parecia amplificada pelo silêncio da floresta, cada som interno se tornando estrondoso, cada dor amplificada pelo isolamento total. As árvores se erguiam altas e retorcidas, formando corredores naturais que pareciam engolir a criança a cada passo. O chão era irregular, coberto de folhas secas e galhos quebrados, armadilhas naturais que testavam cada movimento, cada equilíbrio precário. A criança sentia cada detalhe, cada mudança na textura do solo, cada cheiro da umidade, cada vento que trazia aromas desconhecidos, alguns doces, outros podres, todos estranhos e inquietantes. A mente febril tentava processar tudo, tentando buscar alguma lógica, algum caminho seguro, mas cada tentativa falhava. A sensação de desorientação crescia, o medo aumentava, e a febre fazia a realidade oscilar entre o conhecido e o impossível. Foi nesse estado de exaustão e vulnerabilidade extrema que algo aconteceu. Uma sensação de presença surgiu de repente, silenciosa e firme. Não era apenas a percepção de estar sendo observado. Era uma consciência ativa, algo que se aproximava, algo que não pertencia ao mundo humano. Uma mão tocou a criança, firme, mas impossível de ser humana. E nesse instante, a febre e o medo se misturaram com uma estranha sensação de alívio. O toque não explicava nada, não dava respostas. Apenas sugeria que algo maior, desconhecido e poderoso, havia decidido intervir. O coração disparou ainda mais. A mente oscilou entre terror e esperança e a criança percebeu que estava diante de algo que ultrapassava qualquer lógica. O abandono da mãe não era mais o maior perigo. Era apenas a porta de entrada para um mundo onde a criança se encontrava sozinha, vulnerável e diante do desconhecido. Cada som, cada sombra, cada passo seguinte carregava peso, urgência e mistério. O espectador se vê junto da criança, sentindo o frio, a febre, a solidão, o medo e a estranha segurança do toque sobrenatural que não pode ser compreendido. A floresta, a febre, o abandono e a presença invisível formam uma tensão constante, mantendo o público preso, respirando com a criança, esperando pelo próximo movimento, pelo próximo instante, pelo próximo segredo que será revelado. A noite caiu sobre a floresta como um manto opressor, denso e silencioso, carregando cada sombra e cada árvore com um peso quase palpável. O vento que passava entre os troncos parecia sussurrar histórias antigas, segredos que ninguém vivo deveria ouvir, e cada som isolado, o estalo de um galho, o farfalhar das folhas, o estalo de pedras sob pés imaginários, se transformava em ameaça para a criança febril. O frio se intensificava, cortante, penetrando nos ossos e nos músculos, tornando cada passo mais difícil, mais doloroso. O silêncio não era ausência de som, era um peso vivo que esmagava a respiração e amplificava o medo, tornando a mente febril da criança vulnerável a ilusões e visões que pareciam tão reais quanto a própria floresta. A solidão era esmagadora, transformando cada sombra em algo com vida, cada árvore em vigia silenciosa, cada vento em sussurro com intenções desconhecidas. A febre aumentava a confusão, fazendo a criança imaginar movimentos que não existiam e ouvir vozes que não estavam lá. Cada passo ecoava como um grito inaudível. Cada suspiro parecia prolongar a própria angústia e a sensação de abandono se tornava absoluta, sem possibilidade de retorno ou salvação humana. O terreno irregular forçava a criança a se concentrar apenas em sobreviver, mas a mente percorria cenários mais terríveis, antecipando cada perigo, cada predador invisível, cada presença que a observava. Entre o frio e a febre, o silêncio mortal da noite se transformava em uma entidade ativa,
Árvores retorcidas projetavam formas que pareciam avançar. Sombras se alongavam em direção à criança e o ar parecia vibrar com uma vida própria. Cada detalhe se tornava motivo de tensão, desde o brilho de um inseto até o farfalhar súbito de folhas secas. A criança sentia que não estava sozinha, que algo a acompanhava de forma silenciosa, espreitando, testando cada passo, cada hesitação. O terror psicológico aumentava a cada instante, pois não havia ameaça concreta visível, mas a percepção de perigo era inegável e esmagadora. No meio desse silêncio opressor, a febre e o medo misturavam-se em um único estado de vulnerabilidade extrema. A criança oscilava entre delírio e consciência, imaginando ou percebendo figuras que avançavam nas bordas do campo de visão. Cada ruído inesperado, o estalo de um galho, o farfalhar de uma folha, um som distante que parecia um grito, fazia o coração disparar, obrigando-a a parar ou a acelerar, sem saber se aquilo era ameaça ou apenas percepção febril. O suspense psicológico se intensificava, pois o público sente junto da criança cada batida de seu coração, cada respiração pesada, cada passo incerto. Enquanto a noite avançava, surgia a sensação de que a floresta não era apenas um cenário hostil, mas um personagem vivo, consciente e ativo. Ela testava a criança, ampliava seus medos, criava ilusões e pistas falsas e preparava o terreno para a próxima presença misteriosa que surgiria. Cada segundo passava lentamente, cada instante era prolongado pela febre e pela tensão, mantendo o espectador envolvido, incapaz de desviar os olhos da narrativa. O silêncio mortal não apenas cercava a criança, ele a moldava para a próxima revelação, a presença que tocaria sua mão e desafiaria tudo o que ela conhecia. A criança avançava lentamente pela floresta, os passos trêmulos e vacilantes marcando cada segundo de medo e exaustão. A febre ainda queimava em seu corpo, tornando o pensamento confuso, e o frio da noite penetrava nos ossos, amplificando a sensação de vulnerabilidade absoluta. De repente, algo mudou no ambiente, uma percepção sutil, quase imperceptível, como se a própria escuridão respirasse ao redor dela. Foi então que a mão surgiu, um toque firme, mas estranho, diferente de qualquer contato humano, frio e ao mesmo tempo intenso, que fez a criança congelar. O instinto de fugir se misturou à curiosidade, à necessidade de sobrevivência e ao medo absoluto do desconhecido. A presença que se revelou não tinha forma definida, mas havia intenção, consciência. Cada fibra do corpo da criança reagia a algo que não podia compreender. A mão não apenas tocava, guiava, transmitia uma sensação de controle e poder que desafiava a lógica humana. O toque trouxe uma estranha mistura de alívio e terror, porque apesar de ser inesperado e sobrenatural, parecia oferecer proteção contra os perigos invisíveis que a floresta escondia. A mente febril tentava processar o que via e sentia, mas não havia referência possível. Aquilo que estava ali não pertencia ao mundo conhecido. O suspense se intensificava a cada movimento. O espectador sente a mesma confusão da criança, a mistura de medo, dor e uma estranha esperança. Cada sombra se tornava um teste. Cada som da floresta, uma pista de que a presença era real, ativa e consciente. O toque guiava, mas não explicava, apenas sugurgia um caminho entre árvores densas, raízes e galhos que pareciam querer aprisionar cada passo. A criança sentia que estava diante de algo mais antigo e poderoso do que qualquer ser humano, algo que não podia ser descrito ou questionado. Enquanto a presença acompanhava a criança, o público percebe que ela não era apenas uma força passiva. Cada gesto, cada toque, cada orientação parecia intencional, calculada, com um propósito que ainda não podia ser compreendido.
O suspense psicológico aumentava porque, embora houvesse uma sensação de proteção, nada garantia segurança real. A floresta continuava viva, observadora, e a febre mantinha a criança em um estado vulnerável, permitindo que a presença se manifestasse com total controle da situação. A tensão entre medo e curiosidade se tornava quase insuportável. A criança não podia saber se confiar, se fugir, se obedecer ao toque que a guiava. O espectador compartilha cada respiração, cada hesitação, cada olhar para as sombras que se alongam entre as árvores. O contato sobrenatural não é apenas físico, mas psicológico, testando os limites da coragem e da percepção, mantendo a atenção e a ansiedade em nível máximo, criando um vínculo profundo com a narrativa que mistura abandono, vulnerabilidade e o inexplicável. Enquanto a criança seguia guiada pelo toque inexplicável, sinais sutis começaram a se revelar ao redor dela, como se a floresta quisesse confirmar que aquilo não era obra de nenhum ser humano. Pequenos movimentos entre as árvores, sombras que se dobravam de maneira impossível, galhos que se curvavam e se retraíam sem vento. Tudo indicava uma consciência ativa que habitava o ambiente. O ar parecia vibrar de forma estranha, carregando um cheiro indefinível, uma mistura de terra molhada, ferro e algo etéreo, algo que não podia ser identificado. Cada detalhe reforçava a sensação de que algo antigo, poderoso e sobrenatural estava presente, observando, medindo, avaliando cada passo da criança. O suspense psicológico se intensificava, porque cada pista era ambígua. Era impossível saber se os sinais eram benignos, hostis ou neutros. Galhos caindo sozinhos, folhas movendo-se de forma sincronizada, sombras que desapareciam quando se tentava olhar diretamente. Todos esses elementos criavam uma narrativa visual que deixava claro que a floresta não era apenas cenário, mas personagem vivo, consciente, com intenções ocultas. A febre da criança amplificava a percepção desses sinais, confundindo realidade e delírio, mantendo o público em tensão constante. A cada passo, o espectador sente a dúvida crescer. Aquilo é apenas fruto da imaginação da criança ou uma manifestação real de algo além do natural? A presença que a guiava parecia responder aos sinais da floresta, ajustando seus gestos, antecipando perigos invisíveis e conduzindo a criança para longe do risco imediato. O equilíbrio entre medo e curiosidade mantém a atenção máxima, pois nada é explicado, mas tudo é sentido. O suspense cresce, porque cada detalhe sugere que a entidade e a floresta compartilham uma conexão, trabalhando em conjunto de maneira misteriosa. As sombras alongadas, os sons distantes e a forma como a luz da lua filtrava pelas árvores criavam padrões que a mente febril interpretava como sinais, mensagens ocultas que apenas a criança podia perceber. A tensão se mantém, porque o público está consciente de que esses sinais sobrenaturais são reais dentro da narrativa, mas ainda não se sabe se irão proteger ou colocar a criança em perigo. Cada movimento reforça a dualidade. O abandono da mãe deixou a criança vulnerável, mas os sinais do sobrenatural sugerem que existe um poder maior que pode intervir, alterando completamente o destino da história. A criança continuava avançando pela floresta, o corpo febril tremendo, cada passo uma batalha contra a fraqueza e o frio penetrante. O medo se tornou seu guia, moldando suas escolhas, acelerando seus movimentos, obrigando-a a reagir a cada som, a cada sombra, a cada sensação que surgia do nada. Cada ruído, galhos quebrando, folhas farfalhando, o vento passando entre árvores, se transformava em alerta imediato, e a febre amplificava a percepção de perigo, tornando real até mesmo o imaginário. O medo não era apenas reação,
Era instinto de sobrevivência, um aliado invisível que a mantinha alerta e focada, mesmo quando o corpo pedia para desistir. Cada passo guiado pelo terror revelava caminhos inesperados. A criança aprendia a interpretar sinais sutis, a perceber diferenças na textura do chão, nas mudanças do vento, nas sombras que se moviam de maneira estranha. O público sente junto dela a tensão crescente, cada decisão carregada de risco e cada escolha moldada pelo medo, transformando cada movimento em uma mistura de expectativa e ansiedade. O suspense psicológico se intensifica, pois nada na floresta é confiável. Cada detalhe pode ser traiçoeiro e a mente febril oscila entre clareza e delírio, entre coragem e pavor. A presença que a guiava permanecia ao seu lado, silenciosa, mas atenta, respondendo de forma quase imperceptível a cada hesitação e cada impulso de medo. O toque sobrenatural sugeria um caminho seguro, mas nunca explicava completamente, mantendo a criança e o espectador em estado constante de alerta. O medo, nesse contexto, não paralisa, mas direciona, impulsiona, molda decisões, tornando cada passo uma dança entre sobrevivência e descoberta, entre vulnerabilidade e força instintiva. O suspense aumenta porque o espectador percebe que o medo é ao mesmo tempo real e manipulado. A febre e o frio criam distorções perceptivas. Sombras podem ser reais ou ilusórias. Ruídos podem ser ameaças ou falsos alarmes. A criança aprende a confiar no próprio instinto, a interpretar cada sinal, a reagir antes que seja tarde demais. Cada batida de coração, cada respiração pesada, cada passo vacilante é sentido pelo público como se estivesse dentro da floresta, sentindo a mesma pressão, o mesmo terror e a mesma necessidade desesperada de sobreviver. O medo se torna mais do que emoção. É uma força ativa que molda o percurso da narrativa. Ele cria ritmo, cria suspense, mantém o público conectado e ansioso por cada segundo seguinte. Cada obstáculo encontrado é amplificado pelo estado febril, tornando a vulnerabilidade da criança ainda mais real e envolvente. A tensão psicológica é constante, mas o medo não é inimigo completo. Ele guia, protege e prepara a criança para o que ainda está por vir, mantendo o equilíbrio entre terror, esperança e mistério, e garantindo que cada instante seja carregado de expectativa intensa. A floresta parecia viva, respirando junto com a criança febril, cada árvore erguida como sentinela, cada sombra projetando formas que pareciam se mover com consciência própria. O ar estava pesado, quase sufocante, carregado de um silêncio que gritava perigos invisíveis. E a cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. Folhas caíam sem vento, galhos se curvavam como se reagissem à presença da criança, e até mesmo o chão parecia testar sua estabilidade, forçando-a à atenção constante. O público sente junto da criança a tensão crescente, cada detalhe da floresta se tornando personagem ativo, cada som uma ameaça potencial, cada sombra um enigma a ser interpretado. Os olhos da mente febril da criança captavam movimentos que pareciam intencionais, formas que se alongavam e se retraíam, silhuetas que desapareciam quando tentava olhar diretamente, padrões que pareciam conduzir-na ou confundi-la. A floresta não era cenário, era interlocutora silenciosa, moldando o ritmo da narrativa, amplificando o medo e preparando o terreno para a presença misteriosa que a guiava. O suspense psicológico se intensifica porque o ambiente atua com vontade própria, criando obstáculos, manipulando percepções e desafiando a compreensão do espectador. Enquanto a criança avançava, cada passo era acompanhado por ruídos sutis que pareciam responder à febre e ao medo. O farfalhar de folhas secas, o estalo de galhos quebrados, o sussurro do vento, todos esses sons
sugeriam intenções invisíveis. A mente febril transformava detalhes menores em sinais significativos, fazendo com que cada movimento fosse interpretado como aviso ou convite, reforçando a sensação de que a floresta e a entidade sobrenatural estavam em sintonia, trabalhando juntas para conduzir ou testar a criança. A vulnerabilidade física da criança contrastava com a atenção quase predatória da floresta. Cada árvore parecia observar, cada sombra parecia esperar o momento certo para agir, e o ar carregava uma tensão constante, como se algo além da compreensão humana estivesse controlando o ambiente. O público, imerso na narrativa, sente a mistura de fascínio e terror, incapaz de distinguir entre realidade e percepção febril, entre proteção e ameaça. A cada instante, o espectador percebe que a floresta é mais do que cenário hostil. Ela é um elemento ativo que dirige a narrativa, amplifica o suspense e mantém a atenção máxima. Cada detalhe, visual, auditivo ou sensorial, é usado para criar ansiedade e antecipação, deixando claro que o perigo e o mistério estão em todos os cantos, e que a criança está sendo moldada, testada e observada por forças que não pertencem ao mundo humano. O equilíbrio entre medo, vulnerabilidade e sinais sobrenaturais cria um ritmo constante de tensão que mantém o público preso, ansioso pelo próximo movimento e pela revelação que está por vir. Enquanto a criança avançava pela floresta sob a orientação do toque sobrenatural, fragmentos de mistério começaram a se revelar. Pequenos detalhes que sugeriam uma história mais profunda por trás daquela presença. Galhos que se moviam sozinhos, sombras que pareciam formar símbolos antigos, sinais que piscavam à beira da visão. Todos indicavam que algo além do entendimento humano observava e interagia com ela. A febre tornava a percepção mais sensível. Cada som, cada cheiro, cada sensação amplificada, fazendo com que o público se sentisse igualmente confuso e intrigado. Cada descoberta era parcial, um vislumbre que aumentava a curiosidade sem oferecer respostas completas, mantendo a atenção e a tensão em níveis máximos. O mistério se aprofundava com cada passo, sugerindo que a entidade que guiava a criança possuía uma inteligência própria, capaz de manipular o ambiente e antecipar movimentos. Pequenos sinais indicavam intenções, mas nada confirmava se eram benevolentes ou malévolas. O suspense psicológico aumentava, porque o público percebia que a criança estava lidando com forças que operavam segundo regras desconhecidas, além da lógica e da experiência humana. Cada movimento da entidade, cada reação da floresta, parecia parte de um jogo maior, invisível, que a criança não compreendia completamente. A tensão se intensifica porque o espectador percebe que as pistas parciais são deliberadas, que o mistério está sendo construído gradualmente. O toque sobrenatural, os sons da floresta, a febre da criança e os sinais ambíguos trabalham juntos para criar uma sensação de antecipação constante. O público sente a necessidade de decifrar o que está acontecendo, de compreender a natureza daquela presença, mas a narrativa retém informações estratégicas, mantendo o suspense. Cada novo sinal reforça o impacto emocional da história. Um galho que se move sozinho, uma sombra que se alonga de forma impossível, o sussurro do vento que parece repetir palavras. Tudo sugere uma consciência maior, um mistério que a criança deve enfrentar e que o espectador quer desvendar. O equilíbrio entre revelação e ocultamento cria uma narrativa envolvente, onde o medo e a curiosidade andam lado a lado. O mistério revelado aos poucos não só mantém a criança em constante estado de alerta, mas também cria um vínculo emocional profundo com o espectador, que compartilha cada descoberta, cada sensação de maravilha e terror.
A história cresce em complexidade, preparando o terreno para confrontos, decisões e reviravoltas que ainda estão por vir, mantendo o público completamente imerso no suspense psicológico, no terror emocional e na tensão sobrenatural que permeia cada instante da narrativa. A criança avançava pela floresta guiada pelo toque sobrenatural, quando de repente um perigo concreto surgiu diante dela. Um som profundo, diferente de qualquer galho quebrado ou vento sussurrante, cortou o ar, reverberando entre as árvores e congelando seu coração. Algo se movia rápido, com intenção clara, não apenas uma presença etérea, mas uma ameaça real e tangível, capaz de ferir ou acabar com a frágil existência da criança. Cada passo que ela dava agora carregava risco imediato. E a febre misturada ao medo tornava a reação instintiva necessária, mas complicada, criando tensão máxima para o espectador. O perigo se aproximava silenciosamente, mas de forma implacável. A criança podia sentir a vibração do solo, ouvir a respiração pesada de algo invisível, perceber sombras que se movimentavam com velocidade e precisão. Cada som era amplificado pelo estado febril. Cada sensação intensificada pela vulnerabilidade extrema. O público compartilha do mesmo terror, sentindo a proximidade da ameaça sem conseguir ver claramente sua forma, enquanto o suspense psicológico se mistura ao horror físico. Nesse momento, o toque sobrenatural ganha protagonismo. A presença que guiava a criança não apenas oferece proteção, mas reage estrategicamente à ameaça. Movimentos sutis, sinais invisíveis, direcionamento silencioso. A entidade antecipa cada gesto do perigo, mostrando um controle absoluto da situação, mas sem revelar completamente suas intenções ou sua natureza. O equilíbrio entre perigo real e intervenção misteriosa mantém a narrativa em constante tensão. O confronto entre vulnerabilidade e ameaça tangível intensifica o suspense. A criança precisa decidir, instintivamente, como se mover, quando correr e quando confiar no toque que a guia. O espectador sente a adrenalina aumentando a cada instante, cada segundo prolongado, cada hesitação da criança, tornando-se uma batalha silenciosa entre sobrevivência e medo. O ambiente também participa. Árvores, sombras e sons da floresta aumentam a sensação de perigo, tornando o cenário parte da ameaça e da proteção simultaneamente. O público percebe que o terror não é apenas sobrenatural, mas real e imediato. A presença etérea e a ameaça concreta coexistem, criando uma dinâmica de tensão psicológica e física. Cada movimento, cada decisão, cada respiração é carregada de risco, fazendo com que a narrativa alcance seu clímax em suspense, preparando o terreno para a próxima etapa da jornada da criança, onde sobreviver não é suficiente, e cada escolha molda o destino que ainda será revelado. A criança seguia avançando pela floresta febril, exausta, mas ainda guiada pelo toque sobrenatural que surgira como uma presença enigmática. Cada passo era uma luta contra a fadiga, o frio e o medo, enquanto a mente febril interpretava cada sombra e cada som como possível ameaça. A jornada não era apenas física, mas psicológica. A criança aprendia a ouvir o ambiente, a sentir os sinais sutis do perigo e a reagir instintivamente. Cada movimento era vital. Cada decisão podia significar sobrevivência ou desastre. O público sente junto cada hesitação, cada esforço, cada impulso de correr ou se esconder, totalmente imerso no suspense. O toque sobrenatural não apenas conduzia, mas ensinava, indicando caminhos seguros, evitando armadilhas naturais e antecipando o perigo invisível. A relação entre a criança e a presença tornava-se cada vez mais intensa, uma parceria silenciosa entre vulnerabilidade e poder sobrenatural.
O espectador percebe que a jornada da sobrevivência é mais que escapar de perigos físicos. É interpretar sinais, confiar no desconhecido, equilibrar medo e coragem em cada instante. Enquanto a criança avançava, a floresta continuava ativa, testando resistência e percepção. Galhos caíam de forma imprevisível, sombras alongadas pareciam se mover com vida própria, e sons estranhos criavam tensão constante. Cada detalhe servia para manter a atenção máxima, fazendo com que o público compartilhasse do medo e da adrenalina. O suspense psicológico é intensificado pela febre da criança, que transforma pequenas percepções em ameaças reais, mantendo a narrativa imprevisível e emocionalmente carregada. A jornada da sobrevivência também revela a capacidade da criança de aprender e se adaptar. Instintos naturais, observação e respostas rápidas tornam-se essenciais, enquanto a presença sobrenatural orienta sem dominar, deixando espaço para a própria criança crescer em coragem e inteligência. Cada passo é uma vitória temporária, cada respiração um lembrete de que a vida depende de atenção absoluta, instinto e confiança no desconhecido. O público percebe que a narrativa não é apenas sobre escapar da floresta, mas sobre resistência emocional e psicológica, a capacidade de enfrentar o terror e aprender com ele. A tensão se mantém alta, cada movimento da criança e cada interação com o ambiente contribuem para o suspense, criando um ritmo intenso, carregado de expectativa, medo e fascínio, enquanto a floresta e a entidade continuam moldando a jornada de sobrevivência de maneira imprevisível. Enquanto a criança avançava, fragmentos do passado da floresta começaram a se insinuar, invisíveis, mas perceptíveis para quem prestava atenção. A cada galho quebrado, a cada sombra alongada, surgiam ecos de histórias antigas, relatos de desaparecimentos inexplicáveis, lendas de entidades que protegiam ou castigavam os intrusos, murmúrios de acontecimentos que haviam sido esquecidos pelo tempo. A floresta parecia carregar memória própria, como se cada árvore, cada raiz, cada pedra guardasse segredos que moldavam o presente. O público sente a profundidade desse mistério, imaginando as forças ocultas que haviam moldado aquele ambiente muito antes da criança chegar. A febre e o medo da criança tornavam-na sensível a sinais sutis, como o brilho incomum de líquens, padrões estranhos na madeira, ou o movimento de sombras que pareciam repetir gestos de algo que havia passado. Cada detalhe sugeria que a floresta não era neutra, mas viva e consciente, capaz de se comunicar com os que se aventuravam em seu interior. O suspense psicológico aumentava porque, embora nada fosse diretamente ameaçador, a sensação de presença antiga e de intenções ocultas fazia o espectador se perguntar o que estava prestes a se revelar. O passado escondido da floresta criava uma tensão adicional, pois sugeria que a entidade que guiava a criança não era única, mas parte de um sistema maior, ligado a acontecimentos que transcendem o tempo. Pequenos sinais, símbolos esculpidos em árvores, ruídos repetitivos, padrões naturais impossíveis de ignorar, indicavam uma história profunda de forças que protegiam ou puniam, de segredos que influenciavam cada passo dado no presente. Cada pista mantinha a atenção do espectador, criando uma sensação de que a criança estava entrando em território sagrado ou amaldiçoado, onde cada ação era relevante para o desenrolar da narrativa. A relação entre passado e presente aumentava a sensação de mistério e suspense. A criança, vulnerável e febril, se via guiada por uma força desconhecida, mas também observada pelo próprio ambiente, que parecia reagir a cada movimento. O público percebe que não se trata apenas de sobreviver, mas de decifrar sinais, entender intenções e interpretar mensagens que atravessam gerações. A floresta torna-se, assim, um personagem complexo,
carregado de história, poder e perigo, moldando a jornada da criança de maneira imprevisível e fascinante. Cada instante reforça a sensação de que a narrativa não é apenas física, mas temporal e sobrenatural. O passado da floresta influencia o presente, e cada sombra ou ruído pode ser legado de acontecimentos antigos ou aviso de ameaças futuras. O suspense cresce, mantendo o público em constante expectativa, absorvido pela complexidade do ambiente e pela relação entre a criança, a presença sobrenatural e a história oculta que permeia cada centímetro da floresta. A criança avançava pela floresta, guiada pelo toque sobrenatural, quando finalmente se deparou com um ponto de decisão crítico. À frente, o caminho se dividia. Um lado mais claro, aparentemente seguro, mas cercado de sombras que escondiam perigos invisíveis. Outro, escuro e incerto, onde os sinais da presença misteriosa indicavam passagem, mas sem garantias. A febre tornava difícil pensar com clareza, cada opção carregada de risco, e o público sentia junto cada hesitação, cada batida de coração, cada instante de dúvida. O momento de escolha não era apenas físico, mas psicológico. A criança precisava decidir se confiaria na entidade que a guiava, no instinto próprio, ou se sucumbiria ao medo paralisante. Cada decisão influenciava o ritmo da narrativa, aumentando a tensão, pois o espectador sabia que qualquer movimento poderia alterar o destino da criança. O suspense se intensificava à medida que o silêncio da floresta se tornava mais pesado. Cada sombra parecia observá-la, e o ar carregava a sensação de que uma consequência estava prestes a acontecer. A presença sobrenatural permanecia próxima, invisível, mas perceptível em sinais sutis. Um toque, uma orientação silenciosa, um gesto que sugeria direção ou cautela. A criança precisava interpretar corretamente essas pistas, equilibrando medo e confiança, coragem e prudência. Cada passo era uma mistura de instinto e orientação, uma dança delicada entre sobrevivência e confiança no desconhecido. O público sente a tensão de forma direta, cada respiração da criança aumentando a própria ansiedade. Neste ponto, o suspense atinge um pico psicológico. A criança percebe que o abandono da mãe, os perigos da floresta e os sinais sobrenaturais culminam em uma escolha que definirá seu destino. A decisão envolve mais do que mover-se fisicamente. Envolve coragem, interpretação e a capacidade de confiar em forças além da compreensão humana. O equilíbrio entre risco e segurança mantém o público imerso, antecipando o próximo movimento, sentindo o terror e a responsabilidade pesando sobre cada ação da criança. O momento de escolha é carregado de tensão narrativa e emocional, fazendo o espectador se conectar profundamente com a vulnerabilidade e o crescimento da criança. Cada decisão molda a história. Cada hesitação aumenta o suspense e o público se vê completamente envolvido na luta entre medo, confiança e sobrevivência, preparado para o clímax que se aproxima. A criança finalmente atravessou a última clareira da floresta, o corpo exausto, a febre queimando e a respiração irregular. Cada passo havia sido conquistado com esforço, cada movimento uma batalha silenciosa contra o medo e a vulnerabilidade. A presença sobrenatural permaneceu ao seu lado até o fim, mas quando o caminho terminou, algo mudou. A floresta parecia soltar um suspiro, como se tivesse terminado seu teste, mas o desfecho não oferecia respostas claras. Não havia retorno, nem segurança completa, apenas a sensação perturbadora de que algo além da compreensão humana continuava a observar, silencioso e implacável. O público sente a mesma mistura de alívio e inquietação. A criança sobreviveu, mas a história não termina em conforto.
Fragmentos de sombras ainda se moviam, sinais antigos permaneciam indecifráveis, e a presença misteriosa desapareceu sem revelar sua verdadeira natureza. O abandono, o perigo, o toque sobrenatural e a jornada de sobrevivência culminaram em uma experiência que deixou marcas profundas, tanto físicas quanto emocionais. A tensão liberada pelo desfecho não resolve o mistério. Ao contrário, reforça o terror psicológico, mantendo o espectador em estado de reflexão e inquietação. A conclusão perturbadora também destaca que a floresta e a entidade não são meros antagonistas ou aliados, mas forças que operam em planos além da compreensão humana. A criança venceu o desafio imediato, mas o universo ao seu redor continua imprevisível, misterioso e potencialmente ameaçador. Cada sombra, cada som, cada sensação se torna uma lembrança de que o sobrenatural não se rende às expectativas humanas e que o mundo da criança agora está permanentemente marcado por forças que ela não pode controlar. O público percebe que a sobrevivência não é o ponto final, mas um portal para novas perguntas e inquietações. O terror não desaparece com a conclusão da jornada física. Ele se instala no psicológico, deixando a sensação de que algo maior sempre observa, algo que pode reaparecer, algo que desafia a compreensão, deixando a narrativa aberta, perturbadora e memorável. O impacto emocional e o suspense prolongado garantem que a história ressoe, que cada espectador permaneça imerso na tensão, refletindo sobre o desconhecido e sobre os limites da coragem e da vulnerabilidade humana diante do sobrenatural. O desfecho perturbador não oferece resolução simples. Ele deixa ecos de mistério, terror e fascínio que persistem após o fim do vídeo, garantindo que a história permaneça viva na mente do público, despertando medo, curiosidade e uma sensação duradoura de desconforto que só histórias verdadeiramente envolventes conseguem provocar.